Olá, meus caros, tudo bom? Eu vou falar com vocês hoje sobre o reino Monera, né? Considerando que a gente analisa 5 reinos dos seres vivos, tá bom? Cada um com a sua característica específica para poder ser classificado. A princípio, nós vamos analisar, primeiro, antes de tudo, tá? Que existe também uma classificação um pouco diferente que fala sobre domínios, tá? Que são os domínios dos seres vivos. Esses domínios, eles classificam em 3 grupos. Esses 3 grupos, eles vão ser postos, né? Como as bactérias, as árqueas e depois o grupo Eucária. No grupo Eucária, todos os seres vivos serão seres eucariontes, tá? Mas no grupo das árqueas e grupo das bactérias são seres procariontes. Só que as bactérias, elas são mais primitivas, em outras palavras, menos evoluídas, né? Eu estou falando evoluído porque evoluído é o termo mais comum de se falar, mas o melhor termo da gente poder falar é o ser mais derivado ou mais primitivo, mais basal, tá? Fazendo analogia com o que a gente estava vendo sobre filogenia, sobre características que vão surgindo, né, nas espécies, vão ficando nas espécies. Um ser que tem mais características, ele é mais derivado, tá? Ele teve mais derivações, ele é mais da pontinha daquele arranjo das espécies. E um ser que fica no começo, né, que não sofreu tantas alterações, é um ser mais basal, tá? Mais primitivo, mais derivado ou mais basal, tá bom? Porque ele está na base dessa construção dessas espécies, tá certo? Quando a gente vê as árqueas e as bactérias, são seres procariontes, por ser procarionte. E depois teve o surgimento de uma característica que é ser eucarionte, né? Ter a carioteca. Então esses 2 grupos, são seres mais primitivos, mais basais. A separação ainda há entre bactérias e árqueas, porque as árqueas ainda são um pouquinho mais derivadas, têm mais características do que as bactérias, tá bom? E tem essa divisão ainda, tá? Porque na classificação de 5 reinos, reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Plant e reino Animalia, apenas o reino Monera é um reino feito por bactérias, tá? Por seres procariontes. Só que nesse arranjo são 2 grupos, então esse grupo daqui seria uma análise mais evoluída de falar sobre isso, mas a cunho de estudo, a cunho de Enem, a cunho de entendimento, a gente estuda os 5 reinos, tá certo? Só reforçando, a gente não pode falar que as bactérias são menos evoluídas, porque uma bactéria, ela pode criar resistência a um antibiótico, né? Essa resistência é uma característica adaptativa. Se o ser vivo está se adaptando ao meio, ele está evoluindo, né? Teve uma seleção da espécie mais adaptada. Então teve evolução. Então não dá para falar que ele é menos evoluído. E sim, ele é menos derivado, tá? Partindo da análise dos 5 reinos dos seres vivos, a gente vai começar pelo reino Monera, tá? O reino Monera, ele é composto por bactérias e cianobactérias. O que diferencia, né, entre esses 2 grupos é que as bactérias, elas são seres procariontes, unicelulares, vai, compartilhando todas as características. Mas chega nas cianobactérias, elas são um pouco mais derivadas, porque elas têm uma característica a mais, tá? As cianobactérias, elas conseguem fazer a fotossíntese, tá bom? Portanto, elas têm cloroplastos, tá? Porque elas não são algas, né? Elas são unicelulares, fazem fotossíntese. Elas não são algas ainda, porque essas cianobactérias ainda são seres procariontes, tá? Há um ser unicelular que faz fotossíntese, que é procarionte, é uma cianobactéria, tá? Do reino Monera. Um ser unicelular que faz fotossíntese, mas que é eucarionte, já é uma alga, tá? É uma alga unicelular, tá? As bactérias são seres procariontes. Elas são seres procariontes porque elas não possuem carioteca. Então, o seu material genético, ele está disperso em seu citoplasma, tá? Nesse desenho bonitinho, nesse desenho maior, as bactérias, né, o reino Monera, todos os seres vão ter o seu DNA, seu material genético disperso no seu citoplasma.
o que pode acontecer é que ele sofre algumas mutações genéticas por conta disso, tá? Além do DNA disperso no citoplasma, ele vai ter pedaços de DNA que vai estar dispersos, assim, granuladinho no seu citoplasma. Esse granuladinho no seu citoplasma é chamado de plasmídio. Ele tem uma função de característica adaptativa, tá? Ou seja, são essas frações que vão se adaptar que vão ser selecionadas para alguma situação adversa, tá bom? Seja a resistência a algum intempérie do ambiente, temperatura, a altura de salinidade do ambiente. Ou então, essas características dos plasmídios vão ser correspondentes à resistência a antibióticos, tá? Ela consegue evoluir de acordo com a função desses plasmídios. As árqueas, que eu falei para vocês, que fazem parte do segundo domínio, né? O grupo das bactérias, das árqueas e o grupo Eucária. Esse grupo das árqueas é um grupo que ele vai ter uma grande resistência a ambientes, tá? São ambientes extremófilos, que nós chamamos, tá? Que é ambiente de alta temperatura ou de alta salinidade, grande quantidade de enxofre, tá? São essas árqueas que estão presentes nas fossas submarinas, tá bom? Que tem aquelas torres de chaminés que liberam enxofre, tá? E as árqueas conseguem metabolizar esse enxofre, tá bom? É um tipo de crescimento. Elas têm uma resistência muito maior do que as bactérias, portanto é um grupo diferente, tá? Por toda a característica que elas têm diferentes. Além disso, eles são seres autotróficos e heterotróficos, tá? Um autotrófico é que consegue produzir o próprio alimento. Um exemplo de grupo autotrófico desse grande reino são as cianobactérias, tá? Que fazem a fotossíntese delas. Elas também podem fazer quimiossíntese, que no caso é fazer o seu metabolismo a partir de algum material que tenha no ambiente químico, tá bom? Elas vão conseguir digerir, né, algum metal, tá? Ferro, no caso, tá? Podem conseguir digerir ferro e conseguir se desenvolver a partir disso, tá? São autotróficos ou heterotróficos, quando a gente faz análise que as bactérias também são seres decompositores, tá? Elas, tanto bactérias quanto fungos, fazem parte do processo de decomposição natural, tá bom? Aí são seres heterotróficos quando se alimentam de algum material, tá? E autotróficos quando conseguem retirar os nutrientes necessários do ambiente para conseguir se nutrir. Esses seres, eles vão ter parede celular. A parede celular que as bactérias possuem, né, além da membrana celular que elas têm, e essa parede celular permite que a gente faça uma identificação por cor dela, tá? Tem um tipo de pigmento de Gram. A gente pode analisar se a bactéria é Gram positiva ou Gram negativa, porque nessa camada dela vão ter uma série de camadinhas chamadas de peptidoglicano, uma proteína chamada de peptidoglicano. A depender da quantidade dessas camadas de peptidoglicano, a bactéria ela vai ter uma coloração diferente com o pigmento de Gram, tá? Quando a gente põe o pigmento, tá? E ela fica roxinha, a gente chama de Gram positiva. E se põe o pigmento é destruído, tá? A bactéria acaba ganhando uma cor vermelha para rosa, bem bonito, tá? Chamado de Gram negativa. A depender da quantidade de camadas de peptidoglicano que ela vai ter essa coloração diferente. Isso é interessante para o uso de antibiótico, né? Porque se ela tem várias camadas, ou se tem poucas camadas, tá? Essa camada membranosa, além da camada de parede celular, o peptidoglicano ele está na membrana, tá bom? Além da membrana tem parede celular. Se tem muito peptidoglicano, tá? Tem várias camadas de membrana, mas uma camada mais fina de parede celular. Aí ela fica uma Gram positiva, fica roxa. Se ela tem a cor rosinha, avermelhada, ela tem uma pouca camada de peptidoglicano e uma ou duas camadas de parede celular, tá bom? Assim a gente consegue saber o antibiótico que seria mais aconselhado para aquele tipo de bactéria, tá bom? Para o estudo de bactérias. Além dessa classificação por cor, né, ela também vai ter formas diferentes, tá? Vai ter uma forma assim, mais bastãozinho, chamado de bacilo, ou então vai ter um formato de coco, vai ter o formato de espiroqueta, vai ter o formato de vibrião, tá? São formatos diferentes que a bactéria vai ter, tá? Por ser um ser
unicelular, já vindo para cá. É um ser unicelular, mas tem formatos de corpo diferentes. E esses formatos de corpo diferentes permitem com que ela possa formar ou não colônias, tá? A bactéria ela é unicelular, massa, só que ela pode vir em arranjos de vários grupos, tá? Um coco é uma bolinha, só que um streptococo é um conjunto dessas bolinhas, tá? Pode existir também um bacilo e pode existir um streptobacilo também, tá? Que é um conjunto dessas bolinhas. Dessas formas, a bactéria vai conseguir se manter melhor no ambiente, né? Por conta do seu grupo ser mais robusto naquele espaço. E elas são muito importantes em processos naturais, né? Como eu falei, na decomposição de alimentos e seres vivos, de forma geral, elas são muito importantes. Tem muitas bactérias que são relacionadas com plantas para crescimento, que conseguem absorver algum tipo de nutriente do solo e na respiração dela consegue liberar algo que seja positivo para a planta. Além disso, muitos processos de crescimento, né, da respiração das bactérias são processos anaeróbicos, tá? Existem processos aeróbicos que usam o oxigênio e processos anaeróbicos que não usam o oxigênio, tá? Que no caso é como as bactérias crescem, e nesses processos anaeróbicos, sem uso do oxigênio, elas acabam produzindo gases, como o gás carbônico, tá? E por conta disso, a gente vai usar fermento biológico, tá? Que fermento biológico vão ter bactérias que, quando a gente bota na massa lá, essa bactéria vai começar a crescer, vai começar a digerir o açúcar que está lá no ambiente e vai começar a liberar gás carbônico, tá? O processo de fermentação. Nesse processo de fermentação, que as bactérias estão conseguindo sua nutrição, elas pegam açúcar e liberam gás carbônico. Pegam açúcar e liberam gás carbônico, tá? Um processo anaeróbico. Quando elas fazem isso, elas acabam liberando gases e a gente usa dessa função metabólica delas para poder usá-las em nosso proveito, tá? Usando a fermentação de pão. Além disso, nem só de pão a gente usa bactéria, a gente também usa elas na produção de leite, de iogurte, tá? Os lactobacilos, lacto, leite, bacilo, a forma de bacilo da bactéria, tá? A classificação delas. A gente usa esse lactobacilo para a produção de leite, tá? Porque a forma de crescimento dela vai nos favorecer de alguma forma. Além disso, sabe insulina? Insulina que algumas pessoas têm que usar. A insulina, ela é produzida atualmente em maior quantidade, em maior escala, graças às bactérias, tá? Lembra do plasmídio? O plasmídio é a parte que está dentro da bactéria, que faz parte da adaptação dela. Esse plasmídio, através de manipulação genética, de engenharia genética, o plasmídio ele é mudado, né? Ele é alterado para que a bactéria ela consiga produzir insulina, que é um hormônio essencial no nosso corpo, tá? Isso é uma grande evolução, né? Que a gente conseguiu mudar a bactéria, o crescimento dela, para que o metabolismo dela funcione a nosso favor. Além do aspecto positivo para os seres humanos, as bactérias, né, e cianobactérias, elas também fazem fotossíntese na coluna d'água, né, que é chamado de plâncton. Plâncton são todos os seres vivos que vivem na coluna d'água, né, sendo transportados pelas correntezas. E o fitoplâncton, o plâncton é dividido em dois grupos: fitoplâncton e zooplâncton. Os zooplâncton são animais que ficam na coluna d'água, tá? O fitoplâncton são seres fotossintetizantes que vivem na coluna d'água. Esses seres fotossintetizantes que vivem na coluna d'água são as cianobactérias. Essas cianobactérias, elas são importantes para alimentar uma jubarte e também porque elas fazem parte da base da cadeia alimentar desses ambientes marinhos, tá? Através das cianobactérias, que são seres muito pequenos, que vão crescendo, da forma que elas são pequenas, elas se reproduzem também muito rápido, tá? Quanto maior o animal, mais demora a sua reprodução. Quanto menor o animal ou ser vivo, mais rápida a sua reprodução, tá? A sua duração de vida, a sua expectativa de vida. Por conta disso, a reprodução é muito alta das cianobactérias, e as cianobactérias servem no ambiente natural para o crescimento das outras espécies, né? Servindo de alimento de base de cadeia alimentar. Portanto, as cianobactérias
fazem parte do fitoplâncton, que está presente no ambiente marinho, que elas conseguem produzir oxigênio para nós, né, no ambiente externo, e além disso elas também servem de externo ao mar. E além disso, elas conseguem servir de base para todo aquele sistema marinho, tá bom? Espero que vocês tenham entendido em partes essas coisas, e as dúvidas nós vamos tirar na nossa aula, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus.